Olá, pessoal, tudo bem? Professor Quixaba, uma trabalhada com vocês aqui. Sejam bem-vindos, alunos do terceiro ano. Nosso assunto é estatística, né? Que a gente tem trabalhado aqui com vocês, discutido. Então, quais os pontos que nós vamos estar debatendo aqui com vocês hoje? Né? Então, a estatística, como eu coloquei para vocês, ela é uma disciplina, um ramo da matemática que trabalha muito, muito com vocês, que vai envolver o que a gente discute aqui, com as chamadas coletas de dados, tá? Ó, a gente trabalha muito, 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 muito. Coletar, organizar dados, né? É um dos pontos fundamentais da estatística. A gente toma muitas decisões, né? Tomada de decisão é baseada nisso, tá? A gente já havia feito uma parte teórica, vamos dar continuidade a alguns assuntos principais aqui para vocês, tudo bem? Bom, nesse primeiro momento aqui, o que é que eu vou trabalhar com vocês? Vamos ver aqui alguns conceitos. Por exemplo, qual o conceito que a gente vai discutir agora? 2, né? Frequência. A chamada frequência relativa e a frequência absoluta. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês memorizem isso aí. Essas duas frequências. O que é a frequência relativa e o que é a frequência absoluta. Então, vamos partir para esse exemplo aqui, ó. Tanto da frequência relativa quanto da frequência absoluta. Um dado foi lançado 50 vezes. A tabela e os gráficos a seguir mostram 6 resultados possíveis nas suas respectivas frequências. Ou seja, tanto a frequência relativa e absoluta. Ó, observa aqui, os resultados que deram. O dado foi lançado e ele pode cair o número 1, pode cair o número 2, pode cair o 3, pode cair o 4, o 5 e o 6, ok? Então, isso aí. Veja bem, o que é a frequência absoluta? O que é a frequência absoluta? Das 50 vezes que foi lançado o dado, quantas vezes deu o número 1? 7 vezes. Quantas vezes deu o número 2? 9 vezes. Quantas vezes deu o número 3? 8 vezes. Quantas vezes deu o número 4? 7 vezes. Quantas vezes deu o número 5? 9 vezes. Quantas vezes deu o número 6? 10 vezes. Então, quando você somar tudo isso aqui, vai dar um total de 50. Porque foram 50 vezes que você lançou. Isto aqui a gente chama de frequência absoluta. Agora, o que é a frequência relativa? A frequência relativa. Se você olhar aqui, das 50 possibilidades, quantas vezes caiu o número 1? 7. Quantas vezes caiu, de 50 possibilidades, quantas vezes caiu o número 9? Desculpa, o número 2, 9 vezes. 50 vezes o número 8. 50 vezes o número 7. 50 vezes o número 9. 50 vezes, desculpa, gente. 50 vezes o número 2 caiu 9 vezes. 50 vezes o número 3 caiu 8 vezes. De 50 vezes o número 4 caiu 7 vezes. De 50 vezes, o número 5 caiu 9 vezes. E de 50 vezes, o número 6 caiu 10 vezes. Ó, isso aqui você vai me dar em forma de fração e depois de porcentagem. Tá bom? Você vai me dar uma porcentagem. Por exemplo, qual foi a porcentagem que deu aqui o número 6? Aí eu vou dividir isso aqui em porcentagem. Vai dar 1/5, que é igual, basicamente, que nós vamos ter aí, como você vai ver, deu 1/5, que dá em torno de 20%. Tá? Então, essa é a proporção que nós vamos ter aqui. Deu 1/5, que vai dar em torno de 20%. Então, nesse ponto aqui, você vê que a frequência absoluta, ela é dada, o valor real aqui, ó. E a frequência relativa, ela é dada em porcentagem. Tudo bem? Então, esses dois primeiros conceitos que eu queria deixar aqui para vocês, frequência relativa e frequência absoluta, tá? Vamos avançar agora para mais 3 conceitos, moda, média e mediana. Aqui tem os gráficos em que eu posso representar, ela pode ser representada através de gráfico também, tá? Só clicar aqui para eu tirar a imagem, para a gente ficar melhor para a gente aqui. Eu posso fazer isso aqui através de gráficos, tá? Eu posso representar isso aqui através de gráficos, ó. Gráfico de coluna,
tá? Eu tenho aqui o gráfico de coluna, em que eu posso representar. Veja aqui, quantas vezes... Ó, eu tenho um gráfico de coluna que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E até 10. Então, o número 1 caiu. Aí, como a gente tem? Aí vem em gráfico. Eu posso fazer isso através também de gráfico de setores, tá? Então, eu posso representar em gráfico de coluna e gráfico de setores. Tudo bem? Então, o nosso próximo assunto aqui, o tópico, é o que nós chamamos de medidas e tendência central. A gente vai trabalhar média aritmética, moda e mediana. Então, o que é uma média aritmética? Preste bem atenção a esse exemplo aqui que eu vou estar discutindo com vocês, né? Uma média. Olha só, né? Esse primeiro exemplo aqui. A média aritmética A dos números, ó, eu tenho um número 1, 2, 3, vai até o número N. A média é a quantidade, são os números divididos pela quantidade de números que eu tenho, ó, pelo N. Por exemplo, ó, calcular a média aritmética dos números. Quais são esses números aqui, ó? Tá? Quais são esses números que a gente tem aqui, ó? 1, 2, 3 números. Então, eu tenho aqui 3 números. 5, sétimo, 2, nono, 4, 63º. Então, eu tenho aqui 4, 66, 63 avos aqui. Aliás, desculpa. Então, você tem aqui, ó. Então, esse é um ponto que você vai trabalhar aqui, ó. Então, 3 números, tá? Então, o que é a média? Eu vou fazer uma soma desses números e vou dividir por 3. Então, eu vou somar aqui, ó. 5, sétimo, 2, nono, 4, 6, 63 avos. Então, eu vou somar esses 3 números e vou dividir por 3, ó. Porque são 3. Então, vou conseguir, no final, nós vamos fazer uma MMC disso aqui, vai dar 63 sobre 189, e nós vamos ter aqui 1/3. Então, a média deles aqui é 1/3. Tá? Isso é média. Um outro tópico que eu vou trabalhar, era uma coisa de média, para fazer um número mais simples. Por exemplo, deixa eu colocar aqui para vocês, uma média. Se eu pegar, eu tenho os números 4, 6, 3 e 5. Ó, observa que eu tenho 1, 2, 3, 4 números. Eu quero a média desses números. Então, se eu quero a média, eu vou somar 4 mais 6 mais 3 mais 5 e vou dividir por quanto? Vou dividir por quanto aqui? Vou dividir por 4. Quixaba, por que você vai dividir por 4? Não é este 4 aqui não, tá? Vou dividir por 4 porque é a quantidade de números. 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Quanto é que vai dar aqui? 4 e 6, 10. Com 3, 13. Com 5, 18. Então, vou dividir por 4. 18 dividido por 4. Eu devo encontrar aí 5,78 por aí. Deixa eu fazer o cálculo direitinho. 18 dividido por 4 dá 5. Opa, não dá 5 não, 3, desculpa, gente. 4, desculpa. É doido aqui. 4 vezes 4, 16, sobra aqui 2, 20, né? Botar uma vírgulazinha. 4,5, gente, desculpa. Vou ver que é o cansaço da noite já. Então, 4,5, tá? Então, vejam só, essa aqui é a média, é o número médio, tá bom? É o número médio que nós vamos ter aqui. Então, vamos lá para a próximo item, média aritmética. Agora nós vamos para a chamada mediana, tá certo? Vamos para a mediana. O que é a mediana? Mediana é o valor que ocupa a posição central. Por exemplo, o número aqui é 6, 9, 4, 5 e 7.
O que é a mediana? Ó? Veja que tem 2 números para cá, 2 números para cá. A mediana é isso aqui, ó. Tudo bem? Então, isso aí é a mediana. Quixaba, e se tiver apenas números, tiver 4 números, como é que eu vou saber a mediana? Por exemplo, se tiver 2, 6, 8 e 9. Porque não tem um número no meio, porque está um número par. Coloco 2 de um lado, 2 do outro. Nesse caso, você vai somar esses 2 números aqui e a mediana vai ser a média entre eles. 6 e 8 é 7, então 6 e 8, 14, você divide por 2, a mediana passa a ser 7. Então, o 7 passa a ser a mediana. Tudo bem? Então, esse é o outro conceito que nós vamos ter aí de mediana para vocês, tá? Deixa eu avançar um pouquinho mais. E um outro conceito que eu vou trabalhar aqui com vocês é um conceito de moda, né? O que é moda? Então, o que é a moda? Vamos supor, olha, veja aqui, ó. Calcular a média aritmética e a moda dos seguintes distribuição de notas. Ó, moda é o que mais acontece. Ó. Qual é a nota que mais vai acontecer? Vamos supor que eu coloque aqui para vocês. Eu vou colocar bem aqui ao lado. Ó. 2, 3, 5, 2, 7, 2, 8, 2. Ó, qual é o número que mais se repetiu? Foi o número 2. 1, 2, 3, 4. Isto aí é a moda. Tudo bem? Isto é a moda que nós vamos ter, ok? Então, é um outro conceito que vocês vão precisar, eu vou precisar passar a vocês aqui, tá? Então, isso aí é a moda. Bom, vamos dar continuidade aqui aos nossos conceitos. Então, já temos conceito de média, mediana e moda. Agora, nós vamos para um outro conceito, que são as chamadas medidas de dispersão. O que é a medida de dispersão? A medida de dispersão são amplitude, a diferença. Então, por exemplo, a amplitude é uma medida de dispersão. Como é que eu calculo a amplitude? Eu pego, é a diferença entre o maior número e o menor. Vamos supor que você tem uma sala de aula. A nota de aula dos alunos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual foi a maior nota? A maior nota aqui foi o 8. Qual foi a menor nota? A menor nota foi o 2. Então, 8 menos 2 vai dar 6. A diferença entre o maior número e o menor número dado. Então, a amplitude é isso aqui. Por que ela é importante? Porque você vai encontrar a sua referência. Por exemplo, esse 2, ele ficou abaixo da média quanto? Esse 8, ele ficou acima da média em quanto? Então, essa é muito importante para que vocês tenham esse conceito também, tá? Lembrando aí que é o nosso assunto para o terceiro ano. Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, desvio. Pessoal, é a diferença entre o valor que qualquer número e a média. É o que eu acabei de falar para vocês. É um desvio que nós vamos ter. Tá? Por exemplo, a média lá deu 6. Eu tirei 8. O desvio aí foi 2, né? Porque 8 menos 6 é igual a 2. Então, desvio é a diferença. Então, eu estou 2 acima da média. Geralmente, as pessoas calculam desvio padrão, né? Vocês já ouviram falar esse termo desvio padrão? Aquele desvio diz, ó, o desvio padrão pode ser 2. Quer dizer que aquela média, ela pode variar 2 a mais, 2 a menos. Se você pegar assim, se eu chegar para você e falar, olha, a média foi 8. A média foi 8. Quer dizer que é certeza todo mundo tira 8 naquela sala? Não. Nós estamos dizendo que a média foi 8. E como é que pode oscilar? Agora, o desvio padrão foi 3. Ou 2, né? No melhor, para ficar melhor. O desvio padrão foi 2. Então, significa que o desvio padrão, esse resultado, ele pode chegar a 10, porque 8 mais o desvio dá 10, e ele pode chegar a 6, porque 8 menos 2, que é o desvio, né, que é 2, então 8 menos 2 dá 6. Então, desvio padrão vai dar nisso aí, tá? Então, é o que a gente calcula já sobre desvio padrão, que vocês têm que levar isso para a prova do Enem. Precisa levar muito bem isso aí para a prova do Enem. Então, é a chamada variância. É a média aritmética dos quadrados.
Então, eu pego todas as médias aritméticas e vou fazer uma média. A média dos resultados que nós vamos ter aí. E o desvio padrão que eu acabei de colocar para vocês. De quanto ele pode oscilar para mais ou para menos. Vamos dar um exemplo aqui? Fica melhor com o exemplo, né? Fica como foi dado o exemplo lá da média. Ó, presta bem atenção aqui. Neste exemplo. Para a gente fechar aqui esse tema e eu passar exercícios para vocês. Olha só, é dado aqui, foi dado aqui para vocês essa amplitude, né? Então é dado uma tabela, nessa tabela a gente vai trabalhar isso aqui, e ele foi dado. Em janeiro, você tem 10 mil, 30 mil, 90 mil e 30 mil. Qual é a amplitude? A amplitude é o maior e o menos o menor. Então, a amplitude aí é de R$80. Pode oscilar a maior ou menor. Muito bem. A gente já descobriu aí a amplitude. Agora, você quer descobrir o desvio. Ele pode oscilar em quanto aí? Então, vamos calcular o desvio. Precisamos antes calcular a média. Ó, calculamos aqui a média, somamos todos e aí calculamos a média. Calculado a média, eu pego a média, o valor de cada um, ó, 10 menos a média, deu 30. 30 menos a média já dá menos 10. 90 menos a média já dá 50. Então, vou calcular aqui o desvio. Vou colocar aqui, pronto, fica melhor para eu. Então, calcula aí o desvio, tá? Então, ao calcular aqui o desvio, então, eu cheguei a esses resultados aqui, ó. Eu pego estes resultados e agora eu vou calcular a variância. Cada um resultado desse aqui eu vou levar ao quadrado, ó. Estão vendo, ó? Cada um resultado eu vou levar ao quadrado. E o resultado dele aqui eu vou dividir. Quando eu pegar esses resultados aqui, colocar ao quadrado, 30 ao quadrado, 10 ao quadrado, tudo isso, eu vou pegar o resultado que eu vou... Quando eu dividir por 4, eu vou encontrar, então, um valor de 900 milhões. Tá certo? Vou encontrar um valor de 900 milhões aqui. Desculpa o barulho aí, pessoal. Então, dentro desse ponto aqui na formação, o que é que a gente vai encontrar aqui? 900, tá? 900, a gente vai trabalhar aqui e tirar. Para encontrar o desvio padrão, nós vamos encontrar aqui a raiz quadrada de 900. E você vai encontrar, então, 30. Isso é um desvio padrão. Professor, o que quer dizer esse 30? Esse 30 quer dizer que o valor, o lucro, pode oscilar 30 a mais como 30 a menos. Tudo bem? Então, esses aí são alguns conceitos que eu quero colocar aqui para vocês, porque nós vamos fazer agora bastante exercício. Ok, pessoal? Então, vamos lá, firmes e fortes, para resolvermos essas questões aqui, ok?